Olá, bom dia. Eu sou a professora Madalena, trabalho com a língua portuguesa. Essa é uma aula complementar da terceira semana para a turma do sétimo ano, que vai trazer aí o conteúdo, que está tratando do conteúdo verbos transitivos e intransitivos, ou seja, sobre a transitividade verbal. Essa aula ela está disponível no site da SEDUC, no www.aprendizagemconectada.mt.gov.br ou no próprio grupo de WhatsApp dos pais da Escola Manuel Gomes. Essa aula é para complementar, para ajudar no entendimento desse conteúdo aí de língua portuguesa, a transitividade verbal. Como eu disse, ela está disponível aí, já estamos na quinta semana, ela está disponível na terceira semana no conteúdo de língua portuguesa da turma do sétimo ano. Mas ela é uma aula que serve tanto para os alunos do sétimo quanto para do sexto ao nono. Faz parte aí da parte da gramática da língua portuguesa. Então, a transitividade verbal e a intransitividade verbal. Quando nós falamos de transitividade e intransitividade verbal, é como se nós pensássemos no trânsito do verbo na oração entre as outras palavras, os outros termos, as outras expressões que fazem parte desta oração. Quando nós falamos de transitividade verbal, nós temos três formas, né, de observar essa transitividade. Eles podem ser. Primeira dica para você fazer esse estudo: localize o verbo, né? Analise o sentido desse verbo na oração. Aí ele pode ser verbo transitivo direto, pode ser transitivo indireto, e ele pode ser tanto transitivo direto e indireto. Falando assim, né, dessa forma, parece ser confuso, parece ser difícil entender esse conteúdo da língua portuguesa, mas você vai perceber a partir de agora que não é difícil. Se você já tem o conhecimento, o que é o verbo, como que eu localizo o verbo, qual que é o verbo na oração, se você já tem o conhecimento que você precisa também ter de preposição, que é outra classe gramatical, você vai perceber que é simples e fácil para entender esse conteúdo. Então, nós temos três tipos de transitividade, que pode ser a transitividade direto, indireto, direto e indireto na mesma oração. Falando da transitividade dos verbos transitivos direto, olha o exemplo: Mariana comprou uma casa. Localizei o verbo. Quem compra, compra o quê? Comprou alguma coisa. Então, se eu falar Mariana comprou, o verbo sozinho ele não dá o sentido completo do que eu quis dizer sobre o que Mariana fez. Sabe que ela praticou a ação de comprar, mas comprou o quê? Uma casa. Então, aqui eu tenho a parte que é o complemento do verbo, né? Chamada de complemento verbal. E essa parte da oração, ela não tem preposição. Quando não tem preposição, o complemento não tem preposição, o verbo é transitivo direto, ok? Então, por isso que eu disse para vocês precisam ter o conhecimento das classes gramaticais, você precisa saber o que é uma preposição, porque a diferença entre transitivo direto e indireto é que o direto não tem palavrinha que é uma preposição. Por exemplo, aqui nós temos, Mariana comprou uma casa. Nenhuma dessas palavras que complementa esse verbo é uma preposição. Então, quando nós não temos preposição, o verbo, ele é transitivo direto. Ele não precisa de uma preposição para ele ser transitivo direto. Ele perde um complemento. Aí ele vai sempre indicar quem ou que. E esses verbos estarão sempre diretamente ligados com o verbo, mas sem preposição.
Verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Quando que ele é indireto? Verbo transitivo indireto. Ele é indireto quando junto com esse complemento, que é outras palavrinhas que vão fazer parte da oração, né? No caso aqui, São Paulo. Junto, antes, sempre vai vir uma preposição, como a preposição para aqui. Mariana viajou para São Paulo. Então, eu tenho aqui uma preposição que complementa, né, ou a ação que ela praticou. Então, quando tem preposição, o verbo é transitivo indireto. Ai, professora, mas eu não sei o que é preposição. Eu esqueci, eu já estudei, mas eu não sei. Então, eu sugiro que você vá, pesquise, né? Peça umas videoaulas aí no YouTube ou no próprio livro que você tem de português em casa, que tem a gramática. Vá lá e reveja o conteúdo que vai estudar a preposição, tá? Porque você precisa desse conhecimento para entender e para reconhecer uma preposição, assim como para reconhecer um verbo, você precisa saber o que é verbo. Para reconhecer uma preposição, a mesma coisa, você precisa saber o que é preposição. Então, se eu falar Mariana viajou São Paulo, fica incoerente, não fica com sentido completo. Então, a função das preposições é essa, é complementar, é completar o sentido do que eu quis expressar aqui na oração, tá? Então, qual que é a função da preposição? Estabelecer a relação de sentido entre os termos na oração. Aí nós temos várias preposições, né? Que é preciso você realmente rever e estar revendo lá as palavrinhas que são preposições para você realmente entender. Então, quando tem preposição, transitivo indireto, certo? Então, professora, qual a diferença do transitivo direto para o indireto? A diferença é que para ser indireto, sempre vai precisar localizar na oração uma preposição. Aqui, nós temos o caso que é tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Então, localizei o verbo na oração. João comprou uma casa para sua filha. Então, perceba que eu tenho um verbo aqui e esse verbo recebeu complementos para ter o sentido completo da oração, do que eu quis expressar. Então, uma parte, ó, João comprou uma casa. Uma parte da oração, uma parte do complemento, não tem preposição. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Uma casa. Para que ela comprou essa casa? Para sua filha. Então, aqui na outra parte do complemento já tem uma preposição. Por isso que nós falamos que é transitivo direto e indireto. A mesma oração tem uma parte que não tem preposição e tem a outra parte que precisa da preposição para estabelecer a relação de sentido. Se eu falar, João comprou uma casa, sua filha, fica com sentido incompleto, né? Não fica, na verdade, com sentido. Se eu falar, João comprou uma casa, sua filha, eu preciso do para, que é a minha preposição, que complementa, que completa o sentido da oração, certo? Então, verbo transitivo tem 3 casos: direto, indireto e as duas situações, direto e indireto na mesma oração. Quando nós falamos de transitividade verbal, nós falamos dos verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eles são aqueles verbos que eles, por si só, eles transmitem o sentido completo. Eles não precisam de complementos para ter sentido aí na oração. Se você falar, João gritou, você sabe qual que é a ação que ele praticou, o que ele fez. Então, aí ele é intransitivo. Os verbos intransitivos, eles não pedem nem objeto direto, né? Nem objeto indireto, ou seja, nem uma parte sem preposição, nem outra parte com preposição, que o objeto pode ser, a partir do momento que você descobre, nós podemos chamar esse objeto que complementou de
de objeto direto, quando não tem preposição, objeto indireto, quando tem preposição. Já o intransitivo, ele não precisa de nenhum dos dois complementos. Ele é uma ação completa. Ele indica o que o sujeito da oração fez. Ele começa e termina sozinho, o verbo transmite essa ideia. Como no exemplo aqui, João gritou. Né? Eu não preciso preocupar que o verbo sozinho exprime a ideia do que João fez. Maria chegou. Né? O verbo chegar já sabe que ela tá vindo de algum lugar, tá caminhando ou de carro, mas ela chegou. O verbo por si só, ele já traz o sentido completo em si mesmo. Ele começa e termina a ação do sujeito de forma completa, que não precisa de outras palavrinhas que seriam os complementos, né? Então, o verbo intransitivo tem esse diferencial. Ele, às vezes, pode até ser enriquecido por um adjunto adverbial, que é outra classe gramatical, os advérbios, que pode indicar aí alguma circunstância. Eu posso falar assim, eu dormi cedo, né? Eu vou estar indicando aí a circunstância de tempo, né? Eu dormi cedo, cedo indica tempo. Eu dormi muito, ela dorme muito. Mas o verbo por si só, você consegue entender qual que é a ação que praticou e o que ela fez realmente. Então, essa foi uma aula complementar sobre transitividade verbal. Eu sugiro que você pratique, ouça a aula mais de uma vez, que você pesquise em outras fontes, né? Tanto no YouTube, no Google ou em livros, e que você pratique através de exercícios. O ideal, quando você termina de assistir uma aula teórica, uma aula explicativa como essa, é que você pratique através dos exercícios. Então, bons estudos, muito obrigada, um bom dia a todos.